Senhora presidente, senadora Ângela, senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, senhora presidenta, mais uma vez aqui nessa tribuna, em primeiro lugar para fazer uma saudação à presidenta Dilma pelo belo pronunciamento que ela fez ontem e as entrevistas que ela deu, tanto à imprensa do nosso país como à imprensa internacional. A presidenta Dilma, em sua primeira declaração pública após a ultrajante sessão da Câmara dos Deputados, mostrou-se, claro, indignada, mas bastante equilibrada e forte, portanto, disposta a continuar nessa batalha que, como ela lembrou, está apenas começando. Quero, portanto, reiterar aqui as palavras da presidenta de que ela, abre aspas, teve os sonhos e direitos torturados, fecha aspas, e está sendo agora vítima, abre aspas, do mais abominável crime, o de ser condenada injustamente, fecha aspas. Aliás, ontem conversava a senadora Ângela com a senadora Vanessa Graziotin, que lá esteve junto com a bancada do seu partido, no Palácio do Planalto, no encontro de solidariedade à presidenta Dilma, e ela dizia, de que encontrou a presidenta Dilma, claro, com sentimento de indignação, mas muito firme, com muita clareza do que está em jogo, dos desafios que ela está enfrentando, e eu não me surpreendo com isso, Dilma foi testada na luta, na maior das adversidades que um ser humano poderia enfrentar, que foi quando corajosamente lutou contra a ditadura militar, foi torturada, e tudo isso pelo amor ao Brasil, tudo isso movido pela convicção que a presidenta Dilma tem da defesa da democracia. Por isso que eu sempre disse aqui, aqueles que pensavam que Dilma seria uma mulher fraca, que Dilma de repente renunciaria, que Dilma de repente iria compactuar com qualquer iniciativa que diga respeito a ferir a democracia, os que pensaram assim, pensaram errado, porque ela jamais ela abdicaria das suas convicções da defesa da democracia, da defesa da liberdade. A própria vida dela ilustra muito bem isso que eu estou falando. Claro que ela, como ser humano, ela deve estar, sem dúvida nenhuma, indignada, como nós todos estamos, porque o que está acontecendo é abominável, Que coisa feia quererem chegar à presidência da República rasgando a Constituição pela via do tapetão. Que coisa feia, que exemplo nós vamos deixar para gerações presentes e para gerações futuras. Eu espero, senadora Ângela, que aqui no Senado consigamos evitar isso. Mas o fato é que estamos todos perplexos com o fato de um processo dessa gravidade, que me refiro ao instrumento do impeachment, que deveria ser exceção na nossa democracia, está sendo usado de forma leviana em uma manobra por aqueles que perderam as eleições em 2014 e insistem em um terceiro turno, desta vez colocando em risco nossa jovem democracia. Aliás, senadora Ângela, os jornais trazem hoje uma matéria quando dizem que o senador Aécio Neves, derrotado nas urnas de 2014, que não teve a grandeza de respeitar o resultado das urnas, Pois bem, os jornais dizem que ontem ele estava lá em São Paulo com o vice-presidente Michel Temer e com o senhor Armínio Braga, lá em São Paulo, estavam num restaurante lá em São Paulo, era um jantar, que eu poderia aqui chamar do Clube da Conspiração. Certamente o cardápio que foi servido ontem a Michel Temer, a Aécio Neves e Armínio Fraga, o cardápio foi todo recheado de conspiração e de trama, porque é disso que se trata.
Felizmente, a oposição conservadora, que não teve competência para ganhar nas urnas, desde então, começou a tramar esse golpe, com o apoio da grande mídia oligárquica, né, e esse massacre midiático, infelizmente, para tanto, contou com o corrupto mó desse país, que é Eduardo Cunha. Que cena mais grotesca, ver um presidente da Câmara sentado naquela cadeira, réu, respondendo a vários processos, comandando um processo de impeachment contra uma presidenta que tem mãos limpas. Tanto é que o que é que for atrás para tentar justificar um pedido de impeachment da presidenta Dilma, tecnicalidades, pedaladas fiscais, edição de decretos de lei. Pois bem, senador Teomar, disse que ontem estava lá Michel Temer, Aécio Neves, Armínio Fraga, jantando, e eu volto a dizer aqui, esse cardápio deve ter sido recheado de conspiração, porque a trama agora chegou nesse estágio. O golpe chegou nesse estágio, né, com o papel do Eduardo Cunha e, infelizmente, o papel que o vice-presidente da República se prestou, que foi de conspirar, querer cair de paraquedas numa cadeira presidencial que não lhes pertence, porque ele não foi eleito presidente da República, né? Ele não foi eleito. Então, a população toda está acompanhando isso e está refletindo. Mas eu quero dizer, senhora presidente, que eu confio e tenho muita esperança que aqui no Senado nós vamos barrar esse golpe. O processo chegou aqui ontem, o advogado-geral da União daqui a pouco vai apresentar a defesa da presidenta Dilma, a comissão especial será instalada e caberá, portanto, a nós, senadores, analisarmos o mérito dessa proposta. Todo mundo sabe que o impeachment é, sim, um julgamento político, como faz questão de repetir a oposição, mas é um julgamento político que tem que estar calcado em pressupostos jurídicos. Brincadeira, né? Eu não posso fazer um julgamento de um instrumento desse, que é um instrumento de exceção, em situações gravíssimas, simplesmente pela via política. E pela via política, ainda, inclusive, querer aqui fazer discurso do embuste, da farsa. Eu acho tão interessante quando aqui chega e diz: a economia acabou, o Brasil parou. Ora, como se boa parte da oposição, e aqui eu não vou generalizar, como se boa parte da oposição não tivesse culpa nesse cartório. Por quê? Porque apostou no quanto pior, melhor. Pior para o Brasil e melhor para eles. Obcecados pela ideia do poder. Claro que nós temos uma crise no campo da economia, no plano internacional, desde 2008, que só agora os reflexos se fez sentir fortemente. Claro que o governo tenha cometido também os seus erros, mas vamos aqui ser justos, vamos ser verdadeiros conosco mesmo. Na verdade, a oposição, ao apostar no quanto pior, melhor, boa parte dela, não generalizo, contribuiu exatamente para agravar essa crise. E como se não bastasse tudo isso, no campo político, por exemplo, a Câmara dos Deputados, alguém diz 73%. Sim, respeito. Mas a maioria dos que lá deram uma de juízes naquela quarta-feira, esses sim, infelizmente, têm tudo, estão todos com a folha corrida nas justiças desse país afora. Boa parte deles respondendo a processos exatamente o quê? De investigação. Tanto é que eu lamento, porque eu pertenci àquela casa, né? E tive a honra de representar o povo norte-grandense naquela casa, mas dos 73% que lá, a maioria esmagadora dos parlamentares que lá votaram contra a presidenta Dilma, senador Teomar, só dois aludiu a argumentos de natureza técnica, no caso do pedido de impeachment. O restante, o que a gente viu ali foi, como Vossa Excelência tem dito, foi um festival de hipocrisia, de embuste, de mentira, né, de traição. Foi simplesmente deplorável aquilo tudo. Paciência,
paciência, né? É preciso que se reflita sobre isso, entendeu? Infelizmente, aquela votação de ontem, pelo comportamento que a maioria dos parlamentares que são favoráveis ao processo de impeachment adotou, o que ficou foi uma lição contra a cidadania. Na verdade, o que ficou dali foi um exemplo muito drástico do ponto de vista de que a política tem que ser, acima de tudo, a arte de realizar sonhos, de que a política tem que ser, acima de tudo, feita com dignidade, com honradez, pensando nos interesses da coletividade. O que se viu lá domingo foi exatamente o contrário. De repente, né, é pela família, é pelo meu avô, é pelo meu tio, com todo o respeito, mas, antes de mais nada, a política não é instrumento de promoção de interesse pessoal. A política deve ser um instrumento de promoção do bem comum. A política deve ser um instrumento de defender as causas, né, de interesse coletivo. Então, eu quero, senhora presidenta, dizer que eu espero e tenho certeza que aqui no Senado o debate terá outro tom. Até porque a Câmara o que fez foi tão somente aprovar o pedido de admissibilidade. O mérito mesmo será discutido nessa casa, né? Será discutido nessa casa. Eu quero dizer que permanece dentro de nós a firme esperança de que nós vamos barrar esse processo aqui no Senado já na sua primeira etapa, que é o Senado, portanto, corrigir o equívoco histórico que a Câmara dos Deputados fez ao acolher esse pedido de admissibilidade. Mas, se isso não acontecer, nós vamos ter a segunda fase, que é a fase do mérito. E aí, vamos fazer o debate aqui com clareza, com seriedade, com responsabilidade e com discernimento. Eu quero ver aqueles que têm convicção e compromisso com a defesa da democracia provar que nesse golpe, travestido de pedido de impeachment, tem lá fundamentação jurídica que se configure como crime de responsabilidade direta por parte da presidenta. Então, assim, eu penso que, e essa é a nossa expectativa, que o debate aqui no Senado vai ser feito com racionalidade, com equilíbrio, com discernimento e, sobretudo, com respeito, né, ao povo brasileiro e que a gente possa, repito, barrar esse processo, corrigir esse equívoco histórico que a Câmara dos Deputados cometeu no domingo, já na primeira etapa. Mas, senhora presidenta, eu quero rapidamente aqui, só um pouquinho aqui para dizer a Vossa Excelência também, senador Theomário, que ele me pediu uma parte, que eu vou conceder uma parte ao senador Theomário. Eu queria, senador Theomário, só aqui fazer um destaque, que prestemos atenção ao editorial da Folha de São Paulo de hoje, quando, nesse editorial, a Folha de São Paulo, senador Theomário, simplesmente chama a atenção que, se o golpe for concretizado, para eles o impeachment, o senhor Michel Temer chegaria ao poder sem o crivo das urnas. Não sei o que estou dizendo, não, é a Folha de São Paulo. Volto a dizer, em editorial, na sua edição de hoje, coloca que se o pedido de impeachment for aceito, ele chegaria exatamente sem passar pela urna. Portanto, querendo sentar numa cadeira presidencial, repito, que não lhes pertence. E, ao chegar ao poder sem o crivo das urnas, diz a Folha de São Paulo, ele teria que tomar medidas duríssimas para garantir a estabilidade. E o editorial lá estampa, ele teria que implementar medidas como aumento de impostos, crescimento da dívida pública, redução dos recursos para a saúde e educação, reforma da Previdência, com estipulação de idades mínimas de aposentadoria, redução dos direitos das mulheres, redução da aposentadoria rural, além de suspender o reajuste de salários dos servidores federais. Isso é um escândalo, senadora Ângela. Você imagine, como já disse aqui em outras ocasiões o senador Lindenberg, um programa
dessa natureza, com esse conteúdo explosivo, um programa que, na verdade, significa o maior desmonte da história, das conquistas e avanços da classe trabalhadora brasileira. Esse programa do Temer, Uma Ponte para o Futuro, que está hoje na Folha de São Paulo. E, pelo menos nesse aspecto, eu tenho aqui que reconhecer a coerência do editorial da Folha, quando ele diz que ele chegaria ao poder não pela via da urna, e somente chegando ao poder pelo tapetão é que eles ousariam implementar um programa dessa natureza, a Ponte para o Futuro, que seria a maior traição do ponto de vista da história de lutas, conquistas e avanços da classe trabalhadora. Avanços esses que vêm desde a época de Vargas, passou pela Constituição Cidadã e as eras Lula e Dilma. Olha só, eu vou repetir só um pouquinho, senadora Ângela, o que é que está na editorial da Folha de São Paulo hoje, que está lá cobrando o programa de Temer que ele já divulgou. Por exemplo, suspender o reajuste dos servidores, estipular a idade mínima para aposentadoria, por exemplo, desvincular o reajuste dos benefícios previdenciários, por exemplo, reduzir a aposentadoria rural, por exemplo, desvincular as receitas para áreas essenciais do ponto de vista de políticas públicas para a população, principalmente para a população mais sofrida, que são exatamente as áreas de educação e de saúde. Então, senhor presidente, senhora presidente, por essas razões que nós temos muita convicção de que a resistência democrática não só permanece, como vai se ampliar cada vez mais, e para que possamos exatamente barrar, repito, né, esse golpe contra a democracia e contra os direitos sociais, os avanços e as conquistas do povo brasileiro. Eu vou terminar concedendo a parte ao senador Theomar, senadora Ângela, em seguida concluo imediatamente. Senadora Fábio, primeiro, muito obrigado pela parte, mas eu queria só mostrar para Vossa Excelência, ou contribuir com Vossa Excelência, em algumas informações. Um deputado do PMDB do meu estado, ex-deputado do PMDB do meu estado, deputado Hélio, disse o seguinte: você sabe por que eu votei não ao impeachment? Porque ali estava votando as pedaladas. E o TCU pediu créditos suplementares para ele, que combinava nas pedaladas. Olha a ironia do destino. O próprio TCU, que fala em pedaladas, foi beneficiado por esses créditos. O próprio TCU solicitou. Olha. E a hora que ele solicita, não é pecado. Na hora que ele recebe, o outro recebe, é o pecado, é o erro. Olha, essa fala do deputado Ed é muito interessante. E ele diz mais: como que eu vou responsabilizar só a presidente Dilma? Eu fui do PMDB, deputado de 2 legislaturas, e sei o quanto que o PMDB estava incluído nesse processo de governabilidade. Quando a senhora fala que o Temer vai chegar ao poder por vias indiretas, não. Poderá chegar à presidência por uma conspiração, mas poder ele sempre teve. Sim. E poderes, muitos poderes. O Temer era quem tinha o poder de fazer a base de sustentação da governabilidade. Ele gozava da mais alta confiança da presidente Dilma. Sim. Da mais alta confiança da presidente Dilma. Mas ele não teve o comportamento, por exemplo, do Itamar Franco. O comportamento dele foi totalmente aético, né? Era carta, era áudio vazando e mobilização absoluta. E, por outro lado, hoje, a senhora tem razão quando disse, mas eu queria falar disso. Hoje, o senador Otto disse o seguinte, que a razão da maioria desses que estão hoje envolvidos em ato de corrupção ter abraçado o Temer é porque eles esperam um indulto muito forte para salvar suas peles. Então, votaram pensando em salvar suas peles. Eu espero que a Justiça
não permita essa barbaridade. Mas, concluindo, eu não tenho nenhuma dúvida que aqui nessa casa esse processo vai ser observado à luz do ordenamento jurídico. Aqui, com certeza, ninguém vai ver esses shows, esse carnaval de hipocrisia. Você vai ver senadores centrados, com responsabilidade de dar uma resposta a esse país, observando à luz do ordenamento jurídico se realmente houve o crime de responsabilidade ou não houve, porque essa é a grande questão. Então, eu acredito, pelo que eu conheço, a grande maioria absoluta dessa casa são pessoas que têm compromisso com o seu Estado, compromisso com o Brasil, homens preparados, de presidente, ministro, governadores, deputados, enfim. Eles, naturalmente, farão nessa casa um juízo à luz do ordenamento. Não tenho nem dúvida disso. Obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e, sem dúvida nenhuma, senador Theomário, o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo no Brasil. É a Europa, é a Ásia, é a América Latina, enfim, jornais dedicando os seus editoriais, chamando a atenção para a gravidade que está acontecendo aqui no Brasil, alertando que esse pedido de impeachment sem embasamento legal pode abrir um precedente extremamente perigoso que terá repercussão não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive chamando a atenção, né, que o processo de impeachment em curso no Brasil pode resultar, inclusive, no fim do atual esforço de combate à corrupção. Quem está dizendo isso, inclusive, é o jornal britânico The Guardian. Então, senadora Ângela, concluo aqui agradecendo a generosidade de Vossa Excelência, dizendo que hoje, às 18 horas, nós estaremos lá com a presidenta Dilma, vamos levar o abraço à presidenta Dilma, vamos levar flores para ela, para dizer que nós não estamos desanimadas, muito pelo contrário, né, continuamos cada vez mais resistindo bravamente com a convicção de que nós vamos conseguir barrar esse golpe travestido de impeachment que querem perpetrar contra ela. E as mobilizações sociais continuam. Hoje mesmo, aqui às 17 horas, nós vamos ter o Comitê Pró-Democracia a ser instalado aqui no Senado. Enfim, reuniões e mais reuniões, a Frente Brasil Popular, as demais instituições que continuam mobilizadas com esse sentimento de lutar cada vez mais em defesa da democracia. E lutar em defesa da democracia nesse momento é pedir respeito ao mandato da presidenta Dilma, é pedir o respeito à legalidade democrática. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma nenhum governo que não passe pelo crivo das urnas. Obrigada, senadora Fátima Bezerra. Parabéns por seu pronunciamento.